Atenção, aposentados e pensionistas. Questão de ordem apresentada no julgamento da revisão da vida toda que pode cancelar parte do julgamento do voto vista no ministro Cristiano Zanin. Olá, seja bem-vindo ao canal Mauadier Advocacia. Sou Vinícius Mauadier, advogado previdenciário, e hoje trago esse tema tão importante sobre o julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda, que pode reverter a situação atual do voto do ministro Cristiano Zanin, que foi contrário à revisão da vida toda. Como mencionado nesse vídeo que deixei aqui no card acima e também na descrição aqui do vídeo, no dia 24 de novembro de 2023, o ministro Cristiano Zanin apresentou o voto vista, que foi um desastre para os aposentados e pensionistas. Portanto, se você não viu, basta clicar ou acessar o link abaixo. O voto do ministro Cristiano Zanin, que foi acompanhado pelo ministro Barroso, foi para anular o acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, naquele julgamento que autorizou a revisão da vida toda nas aposentadorias. De acordo com Cristiano Zanin e acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o caso deve retornar ao STF para novo julgamento. Isso porque eles entenderam pela inobservância da reserva de plenário. Além disso, votaram pela modulação dos efeitos para que seja aplicado os pagamentos em atraso a partir de 13 de dezembro de 2023. Diante dessa situação, os advogados que representam o aposentado Vanderlei Martins de Medeiros, nessa ação que resultou nesse julgamento do recurso extraordinário 127.6977 no STF, com repercussão geral, eles apresentaram manifestação no dia 25 de novembro de 2023, suscitando questão de ordem em face do voto apresentado pelo ministro Cristiano Zanin. E qual o pedido feito nessa questão de ordem? É o que iremos verificar a partir de agora. Obviamente que eu não irei ler toda a petição de manifestação, mas irei destacar os principais pontos. Venha comigo. Pois bem, como demonstrado aqui na tela, no dia 25 de novembro de 2023, houve essa petição de manifestação, que inclusive, no dia 27 de novembro, já deixou concluso para o relator Alexandre de Moraes. Pois bem, a partir de agora eu vou ler aqui somente os trechos principais para que a gente possa ser um pouco mais objetivo. Aqui a petição de manifestação dos advogados do senhor Vanderlei Martins de Medeiros, que foi a ação escolhida no âmbito de repercussão geral e que vale para todos os processos que tratam dessa matéria da revisão da vida toda. E os ilustres advogados, eles suscitaram essa questão de ordem pelo seguinte, olha o que está dizendo aqui embaixo, tendo em vista o voto proferido no plenário virtual pelo ministro Cristiano Zanin, em 24 de novembro de 2023, a despeito da eventual violação da cláusula de reserva de plenário, alterando assim o voto proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski. E aí, o primeiro tópico trazido nessa petição de manifestação é o seguinte, do voto apresentado pelo ministro Cristiano Zanin. Então, o que é que está dizendo aqui? Que o voto do ministro Zanin, que foi apresentado em 24 de novembro, ele tem dois pontos principais, que é a anulação sobre a alegação de inobservância da reserva de plenário e a questão da modulação de efeitos. E aí ele vai dizer, contudo, excelência, nota-se que ao se manifestar sobre a eventual violação à cláusula de reserva de plenário, o mais novo ministro dessa corte altera o voto e o entendimento do conceituado ministro Ricardo Lewandowski, que, além de acompanhar integralmente a tese sugerida pelo ministro, relator dos embargos, Alexandre de Moraes, no voto proferido no plenário no dia 1º de dezembro de 2022, e também acompanhou na íntegra o voto apresentado pelo ministro, então, à época, Marco Aurélio, na sessão virtual de 4 de junho de 2021.
E continua dizendo: em ambos os votos vitoriosos do ministro Alexandre de Moraes, relator do voto vista e da tese, e também de Marco Aurélio, aposentado antes da conclusão de julgamento e relator do voto inicial favorável, houve manifestação expressa em referência à ausência da violação à cláusula de reserva de plenário pelo STJ ao julgar o tema 999. E como ficará claro e demonstrado aqui nesse vídeo, através da petição dos ilustres advogados, o ministro Ricardo Lewandowski votou 2 vezes. E essa questão sobre a reserva de plenário foi amplamente discutida. Não há que alegar isso agora em sede de embargo de declaração. Vejamos. Pela sapiência e sensatez do ministro Ricardo Lewandowski, chega a ser irônico considerar que tenha despercebido o ponto amplamente debatido em plenário presencial e virtual. Ponto esse que, inclusive, foi objeto de sustentação oral do INSS. Por isso que eu disse no vídeo anterior, pessoal. Para mim é uma questão política esse voto. Não tem nada a ver com voto jurídico, porque simplesmente o novo ministro esqueceu que houve sim manifestação de Ricardo Lewandowski, ele acompanhou na íntegra os votos, bem como houve até sustentação oral do INSS sobre esse ponto. Vamos seguir. E mais, desde a interposição do recurso extraordinário, o INSS já apresenta o argumento de reserva de plenário e, portanto, este não comporta manifestação da cadeira deixada pelo ministro Lewandowski, por não ser fato novo. Ou seja, pessoal, o ministro Cristiano Zanin, ele sucedeu a cadeira do ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, como já tem o voto por ele proferido pelo ministro Lewandowski, não pode o Cristiano Zanin agora votar sobre a mesma matéria que já foi apreciada. Ele pode trazer fato novo que não foi apreciado, como iremos demonstrar. Mas essa questão de reserva de plenário, ele não poderia votar nesse sentido. E aí, o tópico segundo fala justamente desse ponto, da impossibilidade de manifestação da cadeira de ministro aposentado por inexistência de fato o argumento novo. Rediscutir o mérito e anular o voto já proferido pela cadeira recente ocupada não é algo permitido pelo Código de Processo Civil e pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Somente poderia votar a cadeira de ministro aposentado em caso de fato novo, o que não existe no caso. Então, como a gente está mencionando aqui, e bem argumentado aqui pelos ilustres colegas advogados, não pode esse voto de Zanin trazer fato que já foi amplamente discutido. E mais, na própria ação direta de inconstitucionalidade 5399, olha só o que foi destacado pelo ministro Dias Toffoli e que foi acompanhado pela maioria, como aqui destacado. Então, minha proposição, ao fim e ao cabo, é que nós, já com a experiência que temos vivido, façamos um aperfeiçoamento da resolução, prevendo que, ao surgimento de fatos novos, a cadeira poderá falar, mas que fica preservado o voto já proferido. Portanto, mais uma vez está aqui demonstrado que não poderia o ministro Cristiano Zanin votar sobre esse tema. E o próprio ministro Ricardo Lewandowski também se manifestou dizendo que não poderia ser tema já debatido, fato que não é novo. E aqui está destacado que ele fala justamente, quando o juiz que posteriormente se aposenta emite um julgado, profere um voto, ele o faz com base na petição inicial que acabou estando perfeitamente configurada no momento do início do julgamento, exceto podem surgir fatos novos, fatos supervenientes, fatos de natureza prejudicial, que podem levar até a perda do objeto da ação. Nesse caso, repito, nesse caso de fato novo, eu penso que o juiz que substitui o ministro aposentado, evidentemente, poderá se pronunciar sobre esse fato superveniente, fato novo, mas não mais sobre aquilo que estava na petição inicial. Essa é uma questão. Então, está claro que não pode apreciar um voto que já foi apreciado. Essa questão
de inobservância da reserva de plenário já foi amplamente discutida. Não pode o ministro Cristiano Zanin, que está substituindo a cadeira do ministro Lewandowski, trazer isso. E mais, como aqui destacado, além de constar na petição do recurso extraordinário, o argumento foi também defendido na sustentação oral do INSS, do plenário presencial e virtual. Ambos os julgamentos com participação do ministro Lewandowski. Assim, não há fato novo ou superveniente que permita a votação do ministro Zanin quanto ao suposto desrespeito à reserva de plenário. Então, está bem claro aqui, eu não vou mais mencionar esse fato aqui agora. Então, não poderia o ministro Zanin fazer o que fez nesse voto vista. Agora, eu vou destacar aqui, para mim, um ponto muito assertivo dos colegas advogados, que é o seguinte: olha só o destaque que o ministro Zanin fez, tá? Está aqui em negrito. Por fim, destaco que o meu antecessor, o eminente ministro Lewandowski, não se manifestou sobre esse ponto. Contudo, excelência, como está na petição, é incorreta a tese sustentada pela autarquia embargante e acolhida pelo ministro Zanin, tendo em vista que o ministro Lewandowski acompanhou na íntegra todos os votos apresentados pelos relatores do tema 1102. Necessário se faz observar o voto apresentado em plenário virtual pelo ministro Marco Aurélio. O até então relator do processo se manifestou expressamente sobre a ausência de desrespeito à cláusula de reserva de plenário. E mais, no plenário virtual, como aqui destacado, o ministro Ricardo Lewandowski ele acompanhou integralmente o voto do relator Marco Aurélio, como está aqui destacado. Portanto, não há que falar em anulação, tampouco em declaração de constitucionalidade. Olha aqui o que está destacado. Necessário salientar que uma das razões defendida pela autarquia previdenciária e acolhida pelo ministro Zanin é a hipotética declaração de inconstitucionalidade pelo STJ, sem suscitar incidente de inconstitucionalidade. Como já demonstrado, ao julgar o tema 999, o STJ não discute inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.976 de 1999, mas tão somente a confirmação da jurisprudência predominante no tribunal, que é o direito ao melhor benefício. Não tem discussão de inconstitucionalidade. Portanto, qual é o cerne, o objeto desta questão de ordem? E aí eu trago aqui o requerimento final. Tendo em vista que o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou integral e expressamente no plenário virtual o voto apresentado pelo ministro Marco Aurélio e no plenário presencial o voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, e não existe fato novo nos autos que justifique a análise pelo novo ministro, que é o Zanin, não cabe embargo de declaração para a rediscussão do mérito, e também por ter sido a alegação do desrespeito à reserva de plenário objeto de recurso extraordinário do INSS e ter sido levantada em sustentação oral e ter sido amplamente debatida no plenário virtual e presencial, trata-se de matéria que se consumou a preclusão. Portanto, requer ao eminente ministro relator que submeta a questão de ordem ao tribunal, nos termos do artigo 21, inciso 3º do Regimento Interno da STF, para que o plenário possa deliberar democraticamente sobre a necessidade de manutenção do voto proferido pelo excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu inexistir violação à cláusula de reserva de plenário em respeito ao parágrafo 1º do artigo 134 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tanto em seu voto virtual como em seu voto presencial. E aqui na letra B, a impossibilidade de rediscussão do mérito em embargo de declaração, como é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí, traz o seguinte: somente após superada a questão de ordem, seja dado seguimento ao julgamento dos embargos declaratórios do INSS, no que pertine à modulação requerida pela autarquia. Ou seja, pessoal, sobre a questão de modulação de efeitos, tudo bem, Zanin pode falar, porque Lewandowski não tratou disso. Mas sobre a questão de reserva de plenário, isso o ministro Cristiano Zanin não pode voltar a discutir, porque já foi discutido anteriormente
com a participação do ministro anterior aposentado, que acompanhou os votos, tanto no plenário virtual como presencial, pelo não acolhimento dessa alegação. Então, isso precisava ser trazido aos autos. Ninguém melhor do que os advogados que estão, desde o início, tratando desse tema e muito assertivamente suscitou essa questão de ordem. Desse modo, caso seja acolhido a questão de ordem apresentada, o processo é paralisado até que seja apresentado um mérito dessa questão de ordem. E sendo acolhido o teor, o mérito dessa questão de ordem, o voto do ministro Cristiano Zanin no tocante à anulação será excluído, cancelado. E qual a sua opinião sobre isso? Eu, particularmente, entendo que se for um voto jurídico e não político, sim, tem grandes chances dessa questão de ordem ser acolhida. Mas eu quero saber, e você, o que acha? Deixe aqui seu comentário. Será que essa questão de ordem vai ser acolhida e afastarão esse pedido de anulação do acórdão lá do STJ? Comente. É isso. Chegamos ao final. Agora, peço-lhe para ajudar o canal que você deixe seu like, faça sua inscrição, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um fraterno abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.